Boa tarde para todo mundo, seja muito bem-vindo a mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. E ontem, mesmo sendo uma segunda-feira, foi a vez do Grêmio Catanduvense estrear na Série A2. O time recebeu a Ferroviária e acabou ficando no empate por 0-0. Mesmo assim, com todas as circunstâncias da partida, o resultado foi comemorado pelos jogadores. O estádio Silvio Salles teve um bom público para acompanhar a partida entre Catanduvense e Ferroviária. E não estranhe, o jogo aconteceu nesta segunda-feira. Do lado do time da região, o Bruxo buscava esquecer os problemas extra-campo, já que 2 treinadores deixaram o cargo antes mesmo da competição começar. E logo no início do jogo, o Grêmio teve um pênalti a favor. Nesse lance com o goleiro Rodolfo, Marcelo Santos cai e o juiz assinala. Mas aí Leandro deu conta de fazer isso. O atacante cobra no canto e o camisa 1 da Ferroviária faz uma bela defesa para evitar o gol do Bruxo. Pior, praticamente 5 minutos depois, confusão entre os jogadores das duas equipes. Quem saiu perdendo foi Fabinho, camisa 9 da Catanduvense, que levou o cartão vermelho. Tô muito chateado, cara. Chateado assim, porque a gente vem trabalhando aí, acho que um trabalho árduo, cara. E na jogada ali, o juizão falou que pegou em mim, na hora que o goleiro quebrou, a bola pegou nas costas do zagueiro, entendeu? Pegou, até o nosso zagueiro chegou nele e falou: professor, dá o cartão pra mim, porque pegou nas minhas costas, não pegou nas costas do Fabinho. E ele, sem querer saber de nada, falou assim: eu não quero saber se pegou ainda. Ele falou assim: se pegou nas costas do zagueiro, eu vou ver na televisão e vou tomar minha punição. Ele falou desse jeito. Então quer dizer que pra ele tanto faz, se pegou ou não pegou, ele queria fazer o que ele fez, que acabou atrapalhando o jogo, que era um jogo que prometia muitas emoções aí. E tinha mais. Com 20 minutos, Leandro sente a panturrilha e tem que deixar o gramado. Começo complicado do time. Mesmo assim, a equipe ainda cria com Marcão, que tem boa chance, mas isola. Já na etapa final, virou aquele jogo que todo mundo sabe. O time que está com 11 empurra o adversário para a defesa e o que tem 10 busca os contra-ataques. Por isso, Alan e Danilo Sacramento arriscam de longe, mas para fora. Em um dos poucos momentos do Bruxo, Vinícius Leite também manda por cima. Melhor para a Catanduvense que a Ferroviária não teve eficiência para aproveitar os ataques. Até o apito final, a equipe de Araraquara só assusta com Paulo Henrique, que obriga o goleiro Guilherme a fazer uma boa defesa. Dentro da circunstância do jogo, eu acredito que foi um resultado bom pra gente, mas se a gente tivesse ficado com os 11 em campo, eu acredito num resultado positivo, porque a nossa equipe se portou bem com o jogador a menos desde o início do jogo, apesar do pouco tempo de trabalho, que a gente está com 20 dias de treino, mas eu acredito que a nossa equipe se portou bem. E foi assim que terminou. A Catanduvense ficou no empate com a Ferroviária por 0-0 na estreia do Campeonato Paulista da Série A2. O time agora vai tentar a vitória fora de casa na próxima quinta-feira contra o Batatais. A gente tem que pensar sempre em vencer. Então a gente tem que ir para lá com a cabeça boa, evitar esses lances aí, cartões, amarelo, vermelho, para que a gente não possa sobrecarregar o nosso time, como aconteceu hoje. Em busca dos 3 pontos fora de casa também, é assim que a gente vai jogar o campeonato todo, respeitando a equipe do Batatais, mas ganha alguns jogadores, perdeu alguns, o Leandro com uma lesão na panturrilha e o Fabinho com uma expulsão, e eu acredito que voltando até alguns jogadores para inscrever ainda, vamos em busca do resultado positivo sempre. Olha, foi uma boa estreia do Grêmio Catanduvense, né? Eu acompanhei o jogo também e achei que o Catanduvense ia perder, porque o Fabinho é um dos principais jogadores do elenco já desde o ano passado, né? Aí depois o Leandro, que é o experiente Leandro, chega e machuca também. Falei, ai, mas foi tudo bem, 0-0, com a maior parte do jogo o Catanduvense estava com um jogador a menos, então parabéns para o nosso querido Bruxo, espero que contra o Batatais o resultado positivo venha, porque o jogo entre Batatais e Catanduvense vai ser quinta-feira, às 8 da noite, fora de casa. E nos estaduais, os grandes mostraram a força por todo o Brasil, mas o mais legal de tudo isso foi o público, que voltou aos estádios em bom número. O Itaquerão recebeu o maior público do país. Quase 26 mil pagantes viram a vitória do Corinthians sobre o Marília por 3-0. O Palmeiras teve o apoio de quase 25 mil pessoas nos 3-1 sobre o Audax. Este também foi o placar da vitória do São Paulo sobre o Penapolense. Luiz Fabiano marcou o gol de número 200 com a camisa tricolor. Em Minas, os argentinos Dátulo e Lucas Prato deram a vitória ao Atlético sobre o Tupi. O Cruzeiro passou pelo Democrata por 2-1.
O estreante camaronês Joel fez o gol decisivo. O pernambucano começou com clássico. Mais de 24 mil pessoas viram os 3-0 do Sport em cima do Santa Cruz. No Campeonato Carioca, Fred marcou um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Friburguense. Bernardo e Marcinho garantiram os 2-0 do Vasco contra Cabo Friense. O Botafogo venceu o Boa Vista graças ao zagueirão Roger Carvalho. E o Flamengo estreou com um empate. Pipico fez para o Macaé e Alexandro deixou tudo igual, 1-1. Sabe o que é legal também de tudo isso aí? É a pré-temporada, ó. Porque o ano passado, o que acontecia? O ano passado para trás, os times estreavam com 15 dias de preparação, tava naquela parte física ainda, sem treinar técnica, aí os times pequenos vinham e surpreendiam, né? E os estádios também não ficavam tão cheios assim, porque o campeonato tinha acabado no final de dezembro, começo de janeiro já tinha o campeonato novo, então não dava aquela saudade, né? Os estádios voltaram a ficar cheios e os times grandes voltaram a vencer, isso é muito importante. Agora um integrante da última divisão do Paulista e com volta marcada a campo só depois de abril, o América anunciou o técnico que vai comandar o time em 2015 e é um velho conhecido da torcida, o eterno Deto Pereira. O repórter Bruno Castelletto conversou com ele e traz agora as informações. Olá, Eric. Essa é a 18ª vez que Deto Pereira assume o América. Ele chega para tirar o clube da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Deto, mais uma vez no América, né? Sem dúvida, né? Dentro dessa 18ª oportunidade, né? Eu atuei como jogador também, né? Faz parte de uma história dentro do clube, quando o América estava na 1ª divisão. Então a gente já conhece muito bem o clube. Estamos aí tendo essa oportunidade de retornar, esperando levar o América à Série A3. Você estava no comando do clube no ano passado, quando acabou caindo para a 2ª divisão. De certa forma, isso atrapalha no comando? Não, eu não vejo. Eu saí, faltavam 5 rodadas, né? 5 rodadas é quase um número de Copa do Mundo, que são 7 a 8 jogos. Então, lógico que os grandes líderes têm que assumir a responsabilidade. Isso aí não é a primeira vez que aconteceu com o Tele Santana no São Paulo, depois dá a volta por cima. Então nós temos que usar isso aí de maneira positiva, né? Buscando a possibilidade do América voltar a ser grande no cenário futebolístico paulista e brasileiro. E qual que é o planejamento agora para 2015? Nessa competição já garantiu acesso para a Série A3? Sem dúvida alguma, né? Nós temos que ter objetivos elevados, mesmo porque o torcedor do América espera, os simpatizantes, um América forte como sempre foi. Então o pessoal não quer saber mais do América nas últimas colocações, sendo aí derrotado. Então nós temos que pensar grande. Dentro disso aí tem que ter um plano de trabalho bem elaborado. Após agora essa reunião que a presidência e a diretoria terá na Federação Paulista de Futebol, nos trazendo aí o grupo que o América e os adversários dessa primeira fase, e na primeira parte formando essa equipe aí, procurar montar uma equipe forte. Esse é sempre o objetivo que todos os treinadores e presidentes de clube, dirigentes têm, é montar uma equipe forte. Agora o futebol, às vezes você com a equipe aí até certo ponto humilde, pode conseguir resultado e às vezes com medalhões não chega a lugar algum. Então o futebol é sempre um incógnito, por isso que é um esporte que traz muitas emoções. Legal, Deto, obrigado pelas informações e boa sorte mais uma vez no América. A reapresentação do clube, né, dos jogadores, está marcada para o dia 20 de fevereiro e a competição começa no dia 4 de abril. Bruno Castelletto para o Ligado no Esporte. É isso, a expectativa nossa é sempre a mais positiva possível, né? Lembrando, o professor Deto falou ali que ele não foi o técnico que estava no comando quando o time rebaixou, mas disputou o campeonato inteiro no comando do time, né? Então ele com certeza está envolvido nisso. E coincidência ou não, ele é irmão do presidente Zé Branco, mas mesmo assim a gente acredita muito no trabalho dele, que o América volte à Série A3 e volte a ser grande. E parada no Ligado agora. E o Cap perdeu, você viu, mas o Narciso gostou de muitos pontos do que o time apresentou. Nós vemos depois do intervalo.